Essa verdade deve ecoar em sua mente todas as noites. Jesus ainda transforma histórias, e a minha pode ser a próxima. Terminar o dia com gratidão é declarar guerra contra o desânimo. É olhar para o céu e dizer: Senhor, o dia pode ter sido difícil, mas o fato de eu ter chegado até aqui já é motivo para te louvar. Maria encerra seu cântico falando da fidelidade de Deus. Ajudou a Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometeu aos nossos pais. Versículos 54 e 55. Deus se lembra, Deus cumpre, Deus não esquece promessas. E por isso você pode dormir em paz, porque o mesmo Deus que foi fiel a Maria será fiel a você. Hoje, antes de dormir, levante um cântico interior. Pode não ser em voz alta, pode ser um sussurro, uma lágrima, uma frase dita com o coração. Diga: Jesus, minha alma te engrandece porque mesmo sem entender tudo, eu confio em ti. A gratidão abre espaço para o milagre, e quando ela vem antes de dormir, transforma o travesseiro em altar e a noite em adoração. Se essa palavra tocou você hoje, comente agora com fé e gratidão. Minha alma te engrandece, Jesus. Esse comentário é uma oração, é um louvor público, é a declaração de um coração que, como Maria, escolhe agradecer mesmo sem ter todas as respostas. E ao curtir este vídeo, você ajuda essa mensagem a alcançar outros corações que precisam lembrar-se de agradecer antes de dormir. A oração do centurião. Você já teve aquela noite em que sentiu que a única coisa que podia fazer era clamar por alguém que você ama? Uma noite em que você se sentiu impotente vendo a dor de alguém próximo, desejando com todas as forças que pudesse curá-lo, ajudá-lo a mudar a situação, mas sem saber como. Se você já viveu isso, então você está prestes a entender o poder de uma oração intercessora. A oração do centurião romano, um homem que surpreendeu Jesus com a sua fé. Essa história está em Mateus 8:5-13. Um centurião, ou seja, um oficial do exército romano, alguém com autoridade, com status, com comando, se aproxima de Jesus com um pedido inesperado. Ele não pede por si mesmo, ele pede por um servo, um homem comum que estava enfermo, paralisado, sofrendo terrivelmente. Senhor, o meu servo está em casa de cama, paralítico, sofrendo muito. Mateus 8:6. Veja a humildade, a sensibilidade, o amor. Um homem que poderia mandar soldados, que poderia usar sua posição, escolhe clamar. Ele ora, ele se ajoelha, ele confessa: Jesus, eu não posso curar, mas sei que tu podes. E Jesus responde imediatamente: eu irei curá-lo. Mateus 8:7. Mas o centurião vai além. Ele diz algo que impressiona o coração de Jesus. Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Versículo 8. Esse homem entendeu um princípio profundo, a autoridade da palavra de Jesus. Ele sabia que Jesus não precisava estar fisicamente presente para agir. Bastava uma palavra, e essa fé nascida da dor por outro moveu o céu. Jesus então declara: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Versículo 10. Agora imagine esse momento com o coração. O centurião volta para casa, ainda sem ter visto o milagre, mas ele confia porque ouviu a voz do Mestre. Ele chega e encontra o servo curado, porque uma oração feita com fé e amor por outro moveu o sobrenatural. Quantas vezes antes de dormir somos tomados pela preocupação com alguém que amamos, um filho, um cônjuge, um amigo doente, um parente perdido espiritualmente. Nessas horas a melhor coisa a fazer não é se desesperar, é orar como o centurião. Você não precisa saber tudo, não precisa ter as palavras certas, só precisa crer que Jesus pode agir à distância que ele ouve. Quando você clama por outros, que uma oração feita da sua cama pode alcançar alguém em outra cidade, em outro hospital, em outro quarto, e curar, e libertar, e restaurar. A oração intercessora é um ato de amor, é um abraço espiritual,
é colocar outra pessoa diante do trono de Jesus e dizer: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Dize apenas uma palavra. Quantas vezes deixamos de orar por pensar que é pouco? Mas o centurião orou por um servo, por alguém que muitos considerariam sem importância. E Jesus parou. Jesus respondeu. Jesus se emocionou com essa fé. Hoje, antes de dormir, escolha alguém para colocar diante do Senhor. Pode ser alguém próximo, pode ser alguém distante, pode ser até alguém que te feriu. E ore com fé. Jesus diz apenas uma palavra sobre essa vida: eu confio em ti. A intercessão é um ministério silencioso, mas poderoso. Às vezes quem ora não vê o resultado de imediato, mas o céu se move e vidas são transformadas. E quando você intercede, algo muda dentro de você também, porque seu coração se alinha ao coração de Jesus, o maior intercessor de todos os tempos. A oração do publicano no templo. Você já teve vergonha de orar? Já sentiu que por causa dos seus erros, sua voz não chegaria ao céu? Já acreditou mesmo que por um momento que Jesus não iria ouvir, porque você falhou demais, pecou demais, se afastou demais? Se já sentiu isso, você precisa conhecer a oração do publicano no templo, uma das orações mais simples e poderosas da Bíblia. Uma oração que Jesus fez questão de destacar como exemplo de oração que toca o coração de Deus. Em Lucas 18, 9 e 14, Jesus conta uma parábola sobre dois homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu orava em pé, cheio de si, dizia: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas 18, 11, 12. Parece uma oração bonita, religiosa, justa, mas ela não sobe porque não sai de um coração quebrantado, e sim de um ego mascarado de santidade. Enquanto isso, o publicano, homem odiado por ser cobrador de impostos, símbolo de traição e pecado, fica de longe. Ele nem ousa levantar os olhos ao céu. Tudo o que ele faz é bater no peito e dizer: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, 13. Só isso. Uma frase, um suspiro de quem reconhece que não tem méritos, mas ainda assim clama por misericórdia. E Jesus, ao contar essa história, afirma algo que muda tudo. Eu lhes digo que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Lucas 18, 14. Você entendeu? O publicano, o rejeitado, o que ninguém respeitava, foi perdoado, aceito, justificado por Deus. Por quê? Porque sua oração foi verdadeira, porque ele orou com o coração e não com o orgulho. Às vezes carregamos para a cama a culpa dos nossos erros, sentimos que falhamos tanto, que decepcionamos a Deus, que não somos dignos de falar com Ele. Mas o publicano nos ensina algo precioso. A oração mais poderosa que existe é a que nasce da humildade. Antes de dormir hoje, você pode fazer essa mesma oração. Você pode dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu pequei, eu me afastei, eu errei. Mas eu te peço, não me rejeita. Me ouve, me perdoa. E Ele vai ouvir. Porque Jesus não ouve palavras bonitas, Ele ouve corações quebrantados. Ele se move quando há verdade, quando há arrependimento sincero, quando há humildade. Você não precisa esperar estar melhor para orar. Não precisa esperar sentir-se limpo para se aproximar. Aproxime-se como está, com lágrimas, com vergonha, com tudo, porque é a verdade no coração que abre os céus. A oração do publicano nos ensina que não importa o quanto erramos, se houver arrependimento, haverá misericórdia. Não vá dormir sem orar. E se você sente que não consegue orar, nada, diga apenas isso: Jesus, tem misericórdia de mim. E diga com fé, porque essa oração simples pode mudar o seu destino. Jesus terminou essa parábola com um princípio espiritual que vale ouro. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 18, 14. Se hoje você se humilhar em oração,
Jesus promete levantar você, restaurar você, justificar você. Não importa o que aconteceu ontem. O que importa é o que você escolhe fazer agora, se render, orar e confiar. Se essa mensagem falou com sua alma, comente agora com sinceridade: Jesus tem misericórdia de mim, pecador. Esse comentário é mais do que um texto. É um altar, um passo em direção à justificação. E ao curtir este vídeo, você está ajudando a espalhar essa mensagem de esperança e restauração para todos que, como você, pensam que não são mais dignos, mas que ainda assim são amados por Jesus. A paz que excede todo entendimento. Você já deitou na cama com tudo aparentemente bem ao seu redor, mas algo dentro de você gritava. Já sentiu aquela inquietação sem explicação, uma angústia que não tem nome, um vazio que não tem razão clara, ou talvez o oposto, um momento em que mesmo em meio ao caos, algo no seu interior sussurrava: está tudo bem. Esse sussurro é o sinal da paz que excede todo o entendimento mencionada por Paulo em Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Essa paz não é humana. Ela não se explica com lógica, não se impõe com força. Ela vem do alto. Ela invade o interior. Ela toma conta. Ela silencia as guerras da mente. Ela envolve o coração como um abraço invisível do céu. Antes de dormir, essa é a paz que você precisa. E essa paz não se compra, não se fabrica, não se finge. Ela se recebe. Ela desce sobre aqueles que se rendem em oração, sobre os que param de lutar sozinhos e dizem: Jesus, me dá a tua paz. A minha já acabou. O texto de Paulo nos mostra algo poderoso. Essa paz guarda. Ela é como um vigia espiritual. Enquanto você dorme, ela cuida do que está dentro de você. Pensamentos, sentimentos, lembranças, sonhos. Ela é o que impede o desespero de invadir a alma no meio da noite. Quantas pessoas dormem com o corpo, mas não com o espírito? O sono chega, mas o descanso não. O travesseiro acolhe a cabeça, mas não há repouso verdadeiro. Por quê? Porque a mente está em guerra. O coração está em alerta. O medo, a culpa, a ansiedade, a dúvida, todos rondam como ladrões noturnos tentando invadir o templo da alma. Mas quando você ora, quando você entrega a paz de Deus, assume o controle. E o que é essa paz? É o consolo sem explicação. É o sossego no meio da tempestade. É a voz do Espírito dizendo: estou aqui. É a certeza de que Jesus está no barco mesmo que o mar esteja agitado. Essa paz é o que Jesus deixou como herança. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Ele não nos prometeu ausência de problemas, mas prometeu presença constante e paz abundante. Essa paz é tão profunda que o mundo não consegue entender. Por isso ela excede o entendimento. E essa paz não vem para os que têm todas as respostas. Ela vem para os que confiam mesmo sem entender. Para os que, em vez de buscar explicações, buscam presença. Para os que antes de dormir dizem: Jesus, eu não sei como será o amanhã, mas sei quem tu és e isso me basta. Hoje, antes de dormir, peça por essa paz, mas não como quem pede um favor qualquer. Peça como quem confia no caráter de quem prometeu. Como quem sabe que mesmo quando tudo foge do controle humano, nada escapa das mãos do Rei. Ore assim: Jesus, que a tua paz me cubra agora, que ela invada meu quarto, minha mente e meu coração. Eu entrego tudo a ti, e confio mesmo sem entender, porque tu és minha paz. E então apenas descanse, mesmo que o mundo desabe lá fora, porque dentro de você estará um jardim secreto, onde o Espírito sopra suavemente. Está tudo sob o meu cuidado. O Espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Você já chegou ao ponto de não conseguir orar, já se ajoelhou, e diante de Deus, não encontrou palavras. Já sentiu o coração tão apertado, a alma tão cansada, que tudo o que conseguiu fazer foi chorar, ou simplesmente ficar em silêncio.
Há momentos em que a dor é tão profunda, o desânimo tão denso que orar parece impossível, mas é exatamente nesses momentos que o céu tem uma resposta poderosa. O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Essa verdade está em Romanos 8, 26. Também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é uma das promessas mais preciosas da palavra. Ela nos mostra que não estamos sozinhos nem mesmo na oração. Quando não sabemos como clamar, quando faltam palavras, quando o coração só consegue suspirar ou gemer, o Espírito Santo entra em ação. Ele ora por nós. Você consegue entender o tamanho desse amor? O próprio Espírito de Deus, habitando em você, leva ao Pai as orações que você não consegue expressar. Ele traduz suas lágrimas, ele interpreta seus silêncios, ele transforma sua dor em petição diante do trono de graça. Quantas noites você já passou em silêncio sem forças para orar? Quantas vezes, antes de dormir, você sentiu que o peso da alma era maior do que sua fé? Naquele momento, é exatamente aí que essa promessa se cumpre. O Espírito entra, toma sua causa e intercede por você, com palavras que não podem ser ditas, apenas sentidas. Isso significa que você nunca está orando sozinho. Mesmo quando você está quieto, mesmo quando está cansado demais, mesmo quando só chora, o céu está ouvindo, porque o Espírito está falando por você, e ele não intercede de qualquer maneira. Ele intercede com paixão, com intensidade, com gemidos profundos. Não são palavras vazias, são clamores que vêm da parte mais íntima do Espírito de Deus, porque ele conhece suas dores melhor do que você mesmo. Paulo continua no versículo 27, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. O Pai sonda os corações, e ele entende exatamente o que o Espírito está dizendo. Isso significa que mesmo quando você não sabe o que pedir, sua oração ainda está alinhada com a vontade do céu, porque o Espírito Santo é quem está conduzindo. Antes de dormir hoje, se você sentir que não tem palavras, não se culpe. Não pense que sua oração está fraca. Simplesmente fique na presença. Suspire, chore se for preciso. Diga apenas: Espírito Santo, ora por mim. E então descanse, porque enquanto você silencia, o Espírito clama. Enquanto você descansa, ele trabalha. Enquanto você não consegue dizer nada, ele está dizendo tudo por você. Essa promessa não é apenas um consolo, é uma garantia. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa saber orar bonito. Basta estar presente, basta desejar, basta crer. O Espírito Santo é seu amigo, seu ajudador, seu intercessor. Ele está ao seu lado agora e está orando por você com amor eterno. Se essa palavra te alcançou hoje, comente com fé. Espírito Santo, ora por mim esta noite. Esse comentário é uma rendição, uma confissão de que você depende dele. E ao deixar seu like neste vídeo, você está ajudando outros corações que também perderam as palavras, mas que agora vão descobrir que o Espírito nunca se cala. As lágrimas de Ezequias. Você já chorou na presença de Deus. Não lágrimas de emoção momentânea, mas lágrimas de quem sabe que só um milagre pode mudar o rumo da sua história. Já teve uma noite em que tudo o que restava eram lágrimas, e mesmo assim, decidiu virar o rosto para a parede e falar com Deus. Se sim, então você vai se identificar profundamente com a oração do rei Ezequias, registrada em 2 Reis 21:5. Uma oração feita com lágrimas que tocou o coração de Deus e mudou um decreto de morte. A Bíblia diz que Ezequias estava doente, gravemente doente. O profeta Isaías veio até ele com uma mensagem direta da parte de Deus. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. 2 Reis 20. Essa era sem rodeios uma sentença de morte vinda diretamente de um profeta legítimo com autoridade. Imagine ouvir isso à noite.
Imagine saber que seus dias chegaram ao fim, que não há escapatória, que até o céu já havia decidido. O que você faria? Ezequias fez o que muitos de nós esquecemos que podemos fazer. Ele orou com lágrimas. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que é reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente, símbolo aos Reis 20, 2, 3. Ele não argumentou com o profeta, não chamou médicos, não fez planos. Ele virou-se para a parede e falou diretamente com Deus. Uma oração breve, mas cheia de verdade, cheia de sentimento e cheia de lágrimas. E então algo extraordinário aconteceu. Isaías nem tinha saído completamente do palácio quando Deus o interrompeu. Volta e dize a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu predecessor, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei. Trungil Reis 25. Você entendeu? Deus viu as lágrimas e por causa delas mudou o decreto. Isso significa que suas lágrimas têm peso no céu. Elas não são sinais de fraqueza. São intercessões silenciosas. São declarações de dependência. São orações que não precisam de palavras para serem compreendidas. Antes de dormir hoje, talvez você esteja vivendo um momento de dor, um diagnóstico, uma perda, uma crise. Talvez você esteja sentindo que não há mais esperança, que até Deus já disse não. Mas a história de Ezequias nos ensina que a oração com lágrimas pode tocar o coração do Altíssimo e mudar qualquer cenário. Jesus vê suas lágrimas. Ele entende o que você não consegue dizer. Ele recolhe cada gota como se fosse um clamor valioso, e ele responde: não pense que você está fraco por chorar. Você está forte o suficiente para se expor diante do trono. Você está fazendo o que reis, profetas e servos fiéis fizeram, usando suas lágrimas como instrumentos de fé. Talvez tudo o que você precise hoje não é de mais uma resposta, mas de um momento a sós com o rosto voltado para a parede, o mundo do lado de fora, e seu coração falando com Deus em silêncio. E se o céu interrompeu o profeta Isaías para mudar um decreto, o que ele pode fazer com as tuas lágrimas hoje? As vigílias dos pastores em Belém. Você já passou uma noite acordado, vigiando seus pensamentos, lutando contra medos invisíveis, ou esperando por algo que não chegava. Já sentiu que estava em uma espécie de vigilância solitária, onde tudo ao redor dorme, mas você precisa permanecer atento, como se seu espírito sentisse que algo divino está prestes a acontecer. Se sim, então você vai entender o que aconteceu naquela noite silenciosa nos campos de Belém, quando pastores estavam vigiando seus rebanhos, e o céu os surpreendeu. Essa história está em Lucas 2, 8, 14. Uma das mais conhecidas da Bíblia, mas muitas vezes pouco refletida sobre a ótica da oração noturna. A cena é simples: pastores cuidando de ovelhas, fazendo aquilo que faziam todos os dias, sem glória, sem reconhecimento, apenas sendo fiéis. Mas algo os tornaria personagens centrais do maior acontecimento da história da humanidade. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Lucas 2, 8. Era noite e eles estavam vigilantes. Veja, Deus poderia ter escolhido sacerdotes, reis, profetas nobres, mas ele escolheu homens comuns em uma noite comum, cuidando de ovelhas com zelo. E então, de repente, o céu se abriu, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2, 9 e 11. Você consegue imaginar? Uma noite qualquer, uma vigília silenciosa, e o céu rompe o véu da rotina. A glória invade o campo. Um anúncio eterno é feito: o Salvador nasceu. Porque Deus escolheu aqueles pastores, porque eles estavam acordados, atentos, fiéis, mesmo quando ninguém os via.
Essa história nos ensina que muitas vezes é durante nossas vigílias solitárias, nossas noites silenciosas, nossos momentos de perseverança escondida, que Jesus aparece de forma inesperada. Antes de dormir hoje, pense nisso. Talvez você esteja vigiando pela sua família, pela sua fé, pelo seu chamado. Você está em um campo escuro sozinho, sem reconhecimento, mas o céu está observando, e a qualquer momento, a glória pode brilhar. Esses pastores não estavam orando para ver anjos. Eles estavam apenas fazendo seu trabalho, mas a fidelidade deles nas pequenas coisas os posicionou para receber grandes revelações. Talvez o que Deus quer de você esta noite não é que você faça algo extraordinário, mas que permaneça fiel, acordado espiritualmente, mesmo que tudo pareça igual. Porque quando menos esperar, o céu pode romper o silêncio. E quando isso acontecer, você também ouvirá as palavras que os anjos disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Lucas 2,14. Paz, favor, presença, revelação. Tudo isso chegou em uma noite qualquer, porque homens comuns estavam em vigilância. Essa história também nos lembra que Jesus nasceu à noite. O início da redenção do mundo começou em uma madrugada longe das luzes do mundo, mas cercado de glória divina. Antes de dormir, ore assim: Jesus, mesmo nas minhas noites silenciosas, eu escolho vigiar. Eu não quero perder tua visitação. Que minha fidelidade na escuridão me posicione para ver tua glória. E descanse com essa certeza: o céu ainda visita campos. O céu ainda fala com os que vigiam. O céu ainda se revela aos que, mesmo cansados, permanecem acordados em espírito. Se essa palavra tocou seu coração, comente com fé e vigilância: Jesus, mesmo no silêncio, eu vigio esperando tua glória. Esse comentário é uma oração ativa, um clamor silencioso que diz: eu estou atento, Senhor. Fala comigo. E ao curtir este vídeo, você ajuda essa mensagem a chegar a outros que estão vigiando em silêncio, esperando por um sinal do céu. O sono de Pedro na prisão. Você conseguiria dormir sabendo que sua morte foi decretada para o amanhecer? Consegue imaginar fechar os olhos e descansar, sabendo que correntes prendem suas mãos e pés, soldados estão ao seu redor, e o julgamento está marcado? É difícil, quase impensável, mas Pedro conseguiu. E não porque ele ignorava a realidade, mas porque ele conhecia um Jesus que transcende qualquer realidade. Essa história está em Atos 12, 1-11. O rei Herodes havia começado uma perseguição aos cristãos. Tiago, irmão de João, já havia sido morto à espada, e agora Pedro estava preso aguardando sua execução. Depois de prender Pedro, ele o colocou sob a guarda de 4 escoltas de 4 soldados cada. Herodes pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, Atos 12, 4. Pedro estava cercado, acorrentado, vigiado por soldados. Tudo estava preparado para sua morte. Mas o que ele fez nessa noite? O que qualquer um de nós faria? A resposta surpreende. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere, Atos 12, 6. Pedro dormia, e não era um cochilo leve, era um sono profundo, tanto que quando o anjo do Senhor apareceu, teve que acordá-lo com força. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e o acordou. Rápido, levante-se, disse ele. Então as correntes caíram dos punhos de Pedro. Atos 12, 7. Isso nos ensina algo tremendo, a um tipo de paz que vem de confiar totalmente em Jesus. Uma paz que permite dormir mesmo dentro de uma prisão. Pedro sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. Ele não tentou forçar a saída, não se desesperou, simplesmente descansou. E foi no meio desse descanso que o milagre aconteceu. Veja a cena. Pedro está entre 2 soldados, algemado, mas o céu se move por ele. Um anjo desce à luz, invade a cela. As correntes caem, o impossível se transforma em libertação.
E tudo isso enquanto Pedro dormia. Você já parou para pensar que talvez o milagre que você está esperando não acontecerá enquanto você estiver acordado e ansioso, mas enquanto você estiver descansando em confiança? Às vezes, Jesus só espera você soltar o controle, entregar tudo e dormir com fé para que ele haja. Hoje, antes de dormir, pense como Pedro. Você pode estar cercado de problemas. Pode haver prazos, pressões, diagnósticos, sentenças. Mas se o céu está com você, nenhuma prisão é capaz de impedir a mão de Deus. A fé de Pedro nos ensina que descansar é um ato de confiança. Dormir em paz mesmo cercado por inimigos é declarar com a vida: Jesus está no controle. Eu não preciso temer. Talvez você esteja carregando correntes invisíveis, o medo do que vai acontecer amanhã, a insegurança do que não pode controlar. Mas hoje o Espírito Santo te convida a fazer o mesmo que Pedro: entregar, deitar e dormir. E talvez exatamente nessa noite o céu se mova um anjo. Entre correntes caiam portas, se abram, porque a libertação de Pedro começou quando ele escolheu descansar. A oração que traz revelação. Você já foi dormir com perguntas pesando sobre sua alma? Já teve noites em que o coração buscava respostas, direção, entendimento, mas tudo o que encontrou foi silêncio? Já sentiu como se estivesse diante de um céu fechado, esperando que Deus te revelasse algo, um caminho, uma decisão, um propósito? Se sim, você precisa conhecer a força espiritual de uma oração que vai além do pedir, a oração que busca revelação. Na Bíblia, há vários exemplos de homens e mulheres que, ao invés de apenas apresentar seus pedidos a Deus, clamaram por entendimento, por discernimento, por luz, no meio das trevas. E o que receberam mudou não apenas suas vidas, mas o rumo de nações inteiras. Um exemplo marcante é o de Daniel, um jovem exilado em terra estrangeira, cercado por uma cultura que não era a sua, servindo a um rei pagão. Ainda assim, ele orava não apenas por proteção, mas por sabedoria e revelação. Em Daniel 2, Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho perturbador. Ele exigiu que seus sábios revelassem o sonho e a interpretação, mas ninguém pôde fazer isso. Então o decreto foi dado: todos os sábios seriam mortos, e Daniel estava entre eles. O que Daniel fez? Daniel foi para casa, contou o problema aos seus amigos Hananias, Misael e Azarias. Ele pediu que orassem ao Deus dos céus, pedindo misericórdia. Quanto a esse mistério, Daniel 2, 17-18. Daniel entendeu que há mistérios que só são desvendados quando há oração. E ele orou com seus amigos buscando uma revelação do alto. E o resultado? Durante a noite o mistério foi revelado a Daniel numa visão. Daniel 2:19. Você percebe, durante a noite, foi enquanto todos dormiam que o céu falou. Foi no silêncio da madrugada, depois de uma oração sincera, que Deus revelou o que ninguém mais conseguia entender. Daniel acordou com a resposta, e sua primeira reação não foi correr ao rei. Foi agradecer. Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele são a sabedoria e o poder. Versículo 20. Hoje talvez você esteja em busca de uma resposta, um sonho que precisa de interpretação, uma escolha difícil que precisa de clareza, uma dúvida que está travando o seu coração. E você está indo dormir com esse peso na alma, perguntando-se: será que Deus vai me mostrar o que eu preciso saber? Sim, Ele vai. Mas é preciso orar com a intenção de ouvir, e não apenas de falar. É preciso calar a ansiedade e acender o desejo por revelação. Há coisas que Deus não vai revelar durante o dia, no barulho, no movimento, nas distrações. Há segredos que só são entregues à noite, quando o coração repousa, mas o espírito vigia. Ore assim antes de dormir. Jesus revela o que preciso saber. Mostra-me o que está escondido. Tira o véu da dúvida. Eu não quero decidir no escuro. Quero caminhar na tua luz. E depois disso descanse, porque enquanto você dorme o Espírito Santo trabalha. E se for da vontade de Deus, Ele pode usar sonhos, pensamentos, visões, ou mesmo te acordar com a resposta pronta.
A oração que busca revelação é uma oração humilde. É a oração de quem reconhece: eu não sei, mas o Senhor sabe. E esse tipo de oração abre as janelas do céu. Assim como aconteceu com Daniel, pode acontecer com você. A revelação pode vir durante esta noite. Se essa mensagem falou profundamente com você, comente com fé. Agora mesmo Jesus revela o que eu não consigo entender. Esse comentário é uma oração profética. É um convite para o céu se manifestar na sua vida. E ao curtir este vídeo, você ajuda outras pessoas que estão perdidas no escuro a encontrarem luz através da oração. O anjo que fortaleceu Jesus. Você já passou por uma noite tão pesada que parecia que sua alma ia desabar. Já orou com tanta intensidade lutando contra o medo, o sofrimento, a angústia que sentiu como se não pudesse mais continuar. Nesses momentos, o que você mais precisa não é de respostas, mas de força para suportar o que ainda está por vir. E foi exatamente isso que Jesus recebeu, na noite mais difícil da sua vida, quando um anjo veio do céu para fortalecê-lo. Essa cena está registrada em Lucas 22, 41, 44, no jardim do Getsemane. Poucas horas antes de Jesus ser preso, julgado e crucificado, ele se afastou dos discípulos e começou a orar com uma dor tão profunda que sua angústia se transformou em suor de sangue. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Jesus estava sentindo o peso da cruz antes mesmo de carregá-la. A pressão era espiritual, emocional e física. Ele não estava apenas orando, ele estava em agonia. E é justamente nesse momento, no auge da sua dor, que algo extraordinário acontece. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22, 43. Você consegue sentir a profundidade dessa cena? O Filho de Deus em plena madrugada, em um jardim solitário, orando com a alma em pedaços. E então o céu envia ajuda. Um anjo não para tirar a dor, não para impedir a cruz, mas para fortalecê-lo. Isso nos ensina algo poderoso. Há noites em que Deus não vai remover a dor, mas vai enviar força. Talvez você esteja enfrentando uma cruz, uma perda, uma luta emocional, uma dor que parece não acabar. Você ora, você clama, e a situação não muda. E então você começa a se perguntar: será que Deus me ouviu? A resposta é sim, e Ele já está enviando força. Muitas vezes, o milagre não é a mudança da situação, é a sua capacidade de suportá-la com fé. É continuar firme quando tudo diz para desistir. É permanecer de pé quando o coração quer cair. E essa força não vem de você, vem do céu. Jesus, mesmo sendo o Filho amado, recebeu ajuda de um anjo. Isso significa que não há vergonha em precisar de reforço espiritual. Não há fraqueza em dizer: Senhor, eu preciso de força para continuar. E o mais lindo é que o anjo só veio depois da oração. Jesus orou, clamou, suou, e então o céu se moveu. Antes de dormir hoje, se você estiver passando por um momento assim de luta silenciosa, de dor interna, de esgotamento espiritual, ore com sinceridade: Jesus, envia-me tua força. Eu não quero desistir. Eu não quero me perder. Eu só preciso de ajuda para suportar. Essa oração sincera é como um grito no Getsemane. E assim como naquele jardim, anjos ainda são enviados. Talvez você não os veja com os olhos naturais, mas sentirá, porque o Espírito de Deus ainda consola, ainda fortalece, ainda abraça os filhos que oram com o coração nu diante do Pai. Aquela madrugada não terminou ali. Jesus foi até a cruz, mas ele foi fortalecido. E é isso que te fará vencer também. A oração de confiança de Habacuque. Você já passou por um momento em que tudo parecia dar errado. E mesmo assim, algo dentro de você decidiu confiar. Já viveu dias ou noites em que não havia fruto na árvore, não havia resposta na oração, não havia milagre à vista, mas mesmo assim, você se recusou a desistir da fé. Essa é a essência da oração de Habacuque.
um dos gritos mais profundos de confiança da Bíblia, uma oração que transforma a escassez em adoração. O livro de Habacuque começa com um profeta perplexo. Ele vê injustiça, violência, opressão. Ele questiona Deus. Ele clama: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Habacuque 1:2. É uma oração de angústia, uma busca por respostas. Mas algo acontece ao longo do livro. A angústia de Habacuque se transforma em confiança. E no capítulo 3, ele nos presenteia com uma oração que atravessa séculos e chega até nossas noites de desespero. Uma oração para ser feita quando nada mais fizer sentido. Uma oração para ser feita antes de dormir, quando não há promessa visível, mas ainda há fé. Ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na videira. Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e estéreis. Ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, ainda assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Habacuque 3, 17, 18. Essa é a oração de quem não precisa de bênçãos para adorar, de quem entende que Jesus é suficiente mesmo quando tudo falta. Habacuque não está negando a realidade, ele está olhando para ela e dizendo: mesmo assim, eu escolho confiar. Quantas noites você já foi dormir frustrado por não ter recebido o que pediu? Quantas vezes sua oração parecia não passar do teto? E se Deus está te convidando hoje, não apenas a pedir, mas a confiar mesmo sem ver? A oração de Habacuque é uma oração de guerra espiritual, porque ela não depende das circunstâncias. Ela não espera o milagre para declarar a fé. Ela transforma o nada em um altar. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo e me habilita a andar em lugares altos. Habacuque 3, 19. Habacuque termina sua oração dizendo que Deus o faz andar em lugares altos. Isso significa que mesmo quando tudo está em ruínas ao redor, Deus pode te colocar acima da crise, acima da dor, acima da escassez. Antes de dormir hoje, talvez você precise fazer essa mesma oração. Não de revolta, mas de rendição. Não de desespero, mas de confiança. Ore assim: Jesus, mesmo sem ver o que espero, eu confio em ti. Mesmo que nada mude ao meu redor, eu te adoro. Mesmo que as portas permaneçam fechadas por enquanto, tu és a minha força. Eu não preciso entender, só preciso confiar. Essa oração tem poder. Ela desarma o inimigo. Ela aquece o coração de Deus. Ela faz o céu se mover. Não porque você merece, mas porque você crê. Habacuque nos ensina que nem todas as noites terminam com resposta, mas todas podem terminar com confiança. E essa confiança traz paz, traz descanso, traz alívio. Se essa palavra falou com você, comente agora com fé e coragem. Ainda que tudo falhe, eu confio em ti, Jesus. Esse comentário é uma declaração profética, um louvor no meio do silêncio. E ao curtir este vídeo, você ajuda a espalhar essa oração de confiança a outros, que como você estão aprendendo a descansar não no que vem, mas em quem creem. A experiência de Jacó em Betel. Você já sentiu como se estivesse em um lugar comum, uma rotina qualquer, uma noite qualquer, e de repente percebeu que Deus estava ali o tempo todo, mesmo sem você saber. Já teve uma experiência espiritual tão marcante, tão inesperada, que parecia sonho, mas na verdade era o céu tocando a terra. Foi isso que aconteceu com Jacó em Betel, uma noite aparentemente comum, que se tornou um dos encontros mais profundos da Bíblia. Em Gênesis 28, 10 e 22, Jacó estava fugindo. Havia enganado o pai, prejudicado o irmão, e agora caminhava sozinho rumo ao desconhecido. Era uma jornada solitária marcada por culpa, medo e incerteza. Ele estava quebrado, e naquela noite em Betel, deitou-se para dormir. Pegou uma pedra como travesseiro, sem conforto, sem direção, sem consolo. Mas então Deus resolveu visitá-lo. Teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra.
O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28, 12. No meio do nada, no meio da fuga, Deus se revelou. Mostrou a Jacó que o céu não está longe. Há uma escada, há ligação, há movimento, há acesso. Mesmo quando a nossa alma está errante, a graça de Deus desce até nós. E no topo daquela escada, o próprio Senhor fala com Jacó: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Eu estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores. Gênesis 28, 13, 15. Você consegue imaginar isso? Jacó não merecia esse encontro. Não o procurou, não o pediu. Mas Deus, em sua misericórdia, decidiu surpreendê-lo. Quantas vezes nos sentimos como Jacó, cansados, culpados, confusos, sozinhos, deitamos com o coração em ruínas, achando que Deus está distante. Mas Betel nos ensina que mesmo em lugares de exaustão, o céu pode se abrir. Jacó acorda assustado e maravilhado. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Gênesis 28, 16. Essa frase carrega um dos maiores mistérios da vida espiritual. Deus, muitas vezes, está mais perto do que imaginamos, só que estamos distraídos demais para perceber. Hoje, antes de dormir, talvez você esteja como Jacó, deitando com um coração pesado, com decisões erradas no passado, com incertezas no futuro. Mas essa pode ser a sua Betel. Essa pode ser a noite em que você descobre que o céu está mais perto do que pensa. A escada que Jacó viu é uma figura de Cristo. Jesus é a ponte entre o céu e a terra. Ele é o acesso, ele é a revelação. Ele é o Deus que desce até o nosso nível para nos alcançar onde estivermos. Ore assim nesta noite: Jesus, abre meus olhos como os de Jacó. Quero perceber tua presença onde eu pensava que havia apenas vazio. Que esta noite seja o meu Betel, que eu veja o céu se abrindo sobre mim. Depois dessa experiência, Jacó consagrou aquele lugar, fez um voto, prometeu fidelidade, porque o encontro com Deus na noite muda tudo no dia seguinte. Betel foi o ponto de virada, e pode ser o seu também. Se essa palavra despertou algo em você, comente agora com fé e reverência: Jesus, que esta noite seja o meu Betel. Esse comentário é uma oração, um desejo profundo de viver uma visitação divina. E ao curtir este vídeo, você está ajudando outras pessoas que se sentem sozinhas e perdidas a descobrirem que o céu pode tocar a terra mesmo no meio do nada. A oração de Neemias em silêncio. Você já esteve diante de uma situação em que não havia tempo para longas palavras, mas o seu coração gritou por socorro. Já enfrentou momentos em que tudo dependia de uma única resposta, de um instante, de uma decisão. E tudo o que você pôde fazer foi orar em silêncio. Se já viveu isso, então você vai entender o poder oculto na oração silenciosa de Neemias diante do rei. Uma oração que durou apenas um pensamento, mas que mudou o rumo de uma nação. A história está em Neemias 2. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, um servo de confiança dentro do palácio da Pérsia. Mas o coração de Neemias estava longe, em Jerusalém, sua terra natal, cujos muros estavam derrubados, e seu povo em vergonha. Neemias chorava, jejuava e orava em segredo. Neemias 1:4. Mas em certo momento, ele decide agir, e ali diante do rei, o momento chave se aproxima. O rei percebe sua tristeza e pergunta: por que está triste o seu rosto se não estás doente? Isto só pode ser tristeza do coração. Neemias 2:2. Nesse instante, Neemias sabe que sua resposta poderá significar vida ou morte. E então a Bíblia diz algo surpreendente. Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Neemias 2:4-5. Uma oração feita em silêncio, rápida, interior, espiritual. Neemias não teve tempo de se ajoelhar, não recitou um salmo, não fez um clamor público, mas dentro do seu espírito, ele falou com Deus, e Deus respondeu. Essa passagem nos ensina que nem toda oração precisa ser longa para ser poderosa. Há orações
que são como flechas lançadas de forma invisível, certeiras vindas do fundo da alma. Orar em silêncio é um dos maiores sinais de intimidade com Deus. Talvez você esteja hoje enfrentando um momento em que não pode parar tudo para orar em voz alta. Talvez esteja no meio de um turbilhão de pensamentos, de decisões, de pressões. Mas saiba, Deus escuta o que o coração sussurra. A oração silenciosa de Neemias foi suficiente para que o rei não apenas autorizasse sua ida a Jerusalém, mas ainda lhe desse cartas, recursos, proteção e favor. Ou seja, um reino se moveu porque um servo orou em silêncio. Antes de dormir hoje, talvez você não consiga nem mesmo formar frases. Talvez a mente esteja cansada demais, ou o coração apertado demais. Mas ainda assim você pode orar. Porque orar não é apenas falar, é voltar-se para Deus. Mesmo que em silêncio, ore assim: Jesus, mesmo sem palavras, meu coração te busca. Mesmo no silêncio, eu me conecto contigo. Escuta o que minha alma está dizendo agora. Há momentos em que o barulho do mundo precisa ser silenciado para que o sussurro da alma seja ouvido no céu. E é ali no secreto que os maiores favores divinos são liberados. Neemias nos mostra que oração e ação caminham juntas. Ele orou e então respondeu. Ele confiou e então agiu. E porque Deus estava com ele, tudo prosperou. Oração silenciosa é confiança pura, é fé, que não precisa de palco, é intimidade entre pai e filho. E isso, aos olhos de Deus, é mais do que suficiente. Se essa palavra falou com o seu coração hoje, comente com fé e reverência. Mesmo em silêncio, minha alma ora a ti, Jesus. Esse comentário é como a oração de Neemias, simples, profunda, sincera. E ao curtir este vídeo, você está ajudando outros a entenderem que o céu não depende de volume, mas de verdade. O coração quebrantado é um altar. Você já sentiu seu coração tão machucado que parecia impossível orar? Já passou por noites em que tudo o que restava dentro de você era um coração partido, frágil, cansado de tentar ser forte? Nessas horas muitos pensam que Deus se afasta, mas a verdade é exatamente o oposto. Porque um coração quebrantado não é sinal de fraqueza. É um altar que Deus escolheu habitar. No Salmo 51, Davi se encontra em uma das maiores crises de sua vida. Ele havia pecado, havia falhado com Deus, consigo mesmo e com o povo. Ele não tinha desculpas, não tinha argumentos, mas tinha algo que o céu não despreza: um coração quebrantado. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Salmo 51, 17. Você percebe, Deus não está à procura de apresentações impecáveis. Não está esperando palavras bem formuladas, nem atitudes religiosas perfeitas. Ele está procurando por corações quebrados, que se entregam com sinceridade. Esse é o maior segredo da oração antes de dormir. Você não precisa estar bem para orar. Você só precisa estar verdadeiro, porque o altar que agrada a Deus não é de pedra nem de ouro. É de carne viva, de emoções reais, de lágrimas que confessam, de suspiros que se rendem. Talvez hoje você esteja tentando manter-se firme diante de todos, mas quando deita, quando o silêncio da noite te alcança, tudo desmorona. As lágrimas surgem, a dor fala, a saudade pesa, e é aí que Deus se aproxima, porque Ele habita com os que têm o espírito contrito. Isaías 57, 15 diz: Eu habito no alto e santo lugar, mas também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Você entendeu? Deus, o Altíssimo, habita com quem tem o coração quebrado. Ele desce ao seu nível, ele entra no seu quarto, ele senta ao seu lado, ele escuta seu choro. Ele valoriza cada palavra embargada que sai da sua boca. O mundo despreza o quebrantado, mas Jesus se aproxima dele. Hoje, antes de dormir, você pode dizer: Jesus, eu não tenho palavras bonitas. Só tenho esse coração em pedaços,
mas eu te dou ele todo o meu quebrantamento, toda a minha dor, todo o meu vazio. Faz disso um altar e habita aqui. E ele virá, porque não há louvor mais puro do que a entrega feita em meio às lágrimas. Não há oração mais poderosa do que a que nasce da dor rendida. Davi não foi rejeitado, pelo contrário foi restaurado, porque apesar da gravidade do seu pecado, ele se jogou aos pés de Deus com verdade. E você pode fazer o mesmo. Antes de tentar dormir, coloque o coração diante do Senhor. Não como quem quer esconder, mas como quem quer ser curado. Como quem diz: Jesus, não quero parecer inteiro. Quero ser restaurado de verdade. A noite pode ser escura, mas um altar quebrantado acende luzes, que só o céu vê. Se essa palavra tocou sua alma, comente com sinceridade e entrega: Jesus, meu coração quebrantado é teu altar. Esse comentário é uma oferta viva, uma declaração de quem sabe que não precisa estar forte para ser ouvido, só precisa estar sincero. E ao curtir este vídeo, você estará ajudando outros corações feridos a entenderem que a dor pode ser o início da cura. Se entregue no altar certo. A oração de Moisés ensina-nos a contar nossos dias. Você já pensou sobre como o tempo passa? Já se deitou à noite com a sensação de que os dias estão escapando pelas mãos como areia fina, que você tenta segurar, mas que insiste em escorrer? Já teve aquela angústia silenciosa de perceber que a vida está passando e que talvez você esteja gastando os dias com o que não tem valor eterno? Essa é a reflexão por trás de uma das orações mais profundas da Bíblia feita por Moisés, no Salmo 90. Uma súplica que deve nos acompanhar todas as noites antes de dormir. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Salmo 90, 12. Moisés foi um homem que viveu intensamente, viu milagres, caminhou com Deus, mas também enfrentou o peso da liderança, o deserto, a solidão. Ele conhecia o valor dos dias e também a dor de ver uma geração inteira morrer sem entrar na terra prometida. Ele sabia que a vida, por mais longa que seja, é breve, e por isso ele orou com sabedoria. Senhor, me ensina a contar os meus dias, não em número, mas em valor. Essa oração é um convite à consciência espiritual. Dormir com essa oração no coração é acordar com propósitos renovados, é reconhecer que cada dia que passa não volta, é clamar a Deus para viver bem, e não apenas viver muito. Quantas vezes vamos dormir sem avaliar como estamos gastando os nossos dias, com o que estamos alimentando a alma, que palavras falamos, que sentimentos deixamos crescer, que decisões tomamos, e para onde tudo isso está nos levando? Moisés nos convida a uma pausa. Antes de dormir hoje, pare e reflita. Como foi meu dia? Deus, foi um dia contado ou desperdiçado? Foi um dia vivido na presença ou apenas preenchido por afazeres vazios? Essa oração nos leva a considerar que a sabedoria não está apenas no conhecimento, mas em viver com intenção. Moisés não pediu sucesso, saúde e longevidade. Ele pediu sabedoria para entender o tempo, porque quem entende o tempo vive com eternidade no coração. A oração de Moisés também nos faz lembrar que a vida é frágil. No mesmo salmo ele diz: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80, para os que têm mais vigor. Contudo, o orgulho deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente, e nós voamos. Salmo 90, 10. Você sente o peso, nós voamos. A vida passa como um sopro. Por isso não podemos dormir como se os dias fossem infinitos. Orar como Moisés é colocar diante de Deus o coração e dizer: Jesus, não quero apenas contar os dias do calendário. Quero viver cada dia como um presente, como uma missão, como uma preparação para a eternidade. E então algo muda dentro de nós. O medo do tempo dá lugar à sabedoria. A ansiedade pelo futuro dá lugar à gratidão pelo hoje. A pressa pela conquista dá lugar à busca pela presença. Hoje, antes de dormir, peça isso. Ensina-me a contar meus dias, Senhor.
Que eu acorde com propósito, que eu viva com sabedoria, que eu não desperdice o tempo que me resta, porque no fim das contas, não importa quanto tempo temos, mas o que fazemos com ele. Se essa mensagem tocou seu coração, comente agora com reverência e reflexão. Jesus ensina-me a contar os meus dias e viver com sabedoria. Esse comentário é mais que uma frase, é um voto, um pedido profundo de quem reconhece que o tempo é sagrado e que cada noite pode ser um novo recomeço. E ao curtir este vídeo, você ajuda essa reflexão a alcançar outros que também estão buscando dar sentido aos seus dias antes que eles voem. A presença de Jesus no barco durante a tempestade. Você já teve uma noite em que tudo dentro de você parecia estar afundando, uma noite em que as emoções estavam em guerra, os pensamentos turbulentos e o medo tentava tomar conta do coração. Já sentiu como se estivesse em alto mar no escuro sem controle, enquanto uma tempestade tentava te destruir. Se você já viveu isso, então você precisa lembrar da cena em que Jesus estava dormindo em um barco no meio da tempestade. E ainda assim, tudo estava sob controle. Essa história está registrada em Marcos 4, 35 e 41. Jesus havia passado o dia ensinando, curando, ministrando às multidões. E então, ao entardecer, disse aos discípulos: passemos para o outro lado. Marcos 4, 35. Eles entraram no barco e começaram a atravessar o mar da Galileia. Tudo parecia tranquilo, mas então no meio da noite uma violenta tempestade surgiu. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Marcos 4, 37. Agora imagine escuridão, vento, ondas, invadindo o barco, a morte à espreita. E Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Marcos 4, 38. Sim, dormindo tranquilo em paz, porque Jesus não entra em pânico diante do que os homens temem. Ele sabe quem ele é, e ele sabe que o mar, por mais violento que pareça, ainda obedece à sua voz. Mas os discípulos não entenderam isso no momento. Desesperados, acordaram o mestre: Mestre, não te importas que pereçamos? Marcos 4, 38. Quantas vezes em noites difíceis essa também é a nossa oração. Jesus, o Senhor, não está vendo, não se importa, porque está em silêncio, porque parece dormindo enquanto eu estou afundando. E então Jesus se levanta, não com pressa, não com medo, mas com autoridade. Ele olha para o vento, para o mar e diz: cala-te, aquieta-te. Marcos 4, 39. E a tempestade obedece, tudo se acalma. Esse é o poder da presença de Jesus no barco. Ele pode até parecer distante, pode até parecer inativo, mas ele nunca deixou o barco. E se ele está no barco, ele não afunda. Hoje talvez sua vida esteja exatamente assim, cercada por ondas, pelo medo, por vozes que gritam dizendo que você vai naufragar. Mas nesta noite Jesus quer te lembrar: eu estou no seu barco. Mesmo que você não me veja agindo agora, eu estou aqui. E no momento certo, eu vou me levantar e acalmar tudo. Antes de dormir, pare e respire. Mesmo que a tempestade ainda esteja ao seu redor, lembre-se, ela não é maior do que aquele que está com você. Você não está sozinho nesse mar. Jesus está presente. E se ele está presente, a paz é possível mesmo no meio da tormenta. Ore assim: Jesus, eu confio em ti mesmo enquanto as ondas me cercam. Eu sei que o Senhor está no meu barco, e isso basta. Que a tua presença seja minha paz esta noite, porque a paz verdadeira não vem da ausência de tempestades, mas da certeza de que o Mestre está conosco. Se essa palavra falou com seu coração, comente agora com fé e confiança: Jesus, sei que estás no meu barco mesmo na tempestade. Esse comentário é uma âncora espiritual, uma confissão de fé no meio do caos. E ao curtir este vídeo, você está ajudando outras pessoas que estão à beira do desespero a lembrarem que o barco da fé nunca afunda quando Jesus está dentro. A oração de arrependimento de Davi, Salmo 51. Você já foi dormir com o peso do arrependimento no peito? Já sentiu o coração doer ao lembrar de uma palavra dita?
uma atitude tomada, um erro cometido, e tudo o que você queria era a chance de voltar atrás. Já chorou em silêncio pedindo a Deus uma nova oportunidade, uma alma limpa, um recomeço? Se sim, então a sua oração pode ser como a de Davi no Salmo 51. Um clamor de arrependimento que atravessa os séculos porque nasceu de um coração verdadeiramente quebrado. Davi era rei, um homem segundo o coração de Deus, mas falhou, pecou, feriu, escondeu até que foi confrontado pelo profeta Natã. E nesse momento, ele não fugiu, não se justificou, não tentou maquiar o erro. Ele se ajoelhou e orou. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Salmo 51:1. Davi sabia que não havia nada em si mesmo que pudesse reparar o que fez. Então ele não apelou para sua posição nem para sua história, mas para a misericórdia. Essa é a chave. O arrependimento verdadeiro não tenta se defender, apenas se entrega. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Versículos 2, 3. Você já sentiu isso? A dor de saber que falhou com Deus, de tentar dormir, mas ser perseguido por lembranças, por culpas, por aquele sentimento de ter decepcionado o céu. Davi sentiu, e por isso ele orou com toda a sua alma, não com medo do castigo, mas com fome de perdão, com sede de pureza, com desejo de voltar a sentir a presença. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Versículo 10. Essa frase deveria ser nossa oração toda a noite, um pedido por recomeço, por um coração limpo, por um espírito restaurado. Quantas vezes deitamos cansados, feridos, arrependidos, carregando pesos que não deveríamos carregar, mas há esperança porque Deus não rejeita um coração arrependido. Sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Versículo 17. Hoje talvez você precise fazer como Davi. Talvez você precise parar de se esconder, de fingir, de se endurecer, e apenas confessar, se render, se derramar. Jesus já conhece tudo. Ele não está esperando que você seja perfeito. Ele está esperando que você seja verdadeiro. A oração de arrependimento não é sobre se punir, é sobre abrir espaço para ser limpo. E a boa notícia é: a graça está à disposição. A misericórdia já está estendida. Só falta você se levantar e dizer: Senhor, eu pequei, mas eu me arrependo. Me lava, me renova, me dá teu perdão. E então o alívio virá, a paz voltará, a presença será sentida novamente, porque o sangue de Jesus não falha. O perdão está vivo, a restauração é real. Se essa palavra tocou seu coração hoje, comente com sinceridade e humildade: Jesus, cria em mim um coração puro. Esse comentário é uma oração, é um recomeço, é o início de uma noite diferente, não marcada pela culpa, mas pela graça. E ao curtir este vídeo, você ajuda outros corações arrependidos a lembrarem que o perdão está a uma oração de distância. A promessa de descanso de Jesus, Mateus 11, 28. Você já foi dormir sentindo como se estivesse carregando o mundo nas costas. Já deitou com os ombros tensos, a mente sobrecarregada, o peito apertado de tantos pensamentos, lembranças, obrigações e medos. Já sentiu como se a alma estivesse cansada, não só o corpo, mas o coração, o espírito, a esperança. Se essa é sua realidade, então você precisa ouvir a promessa que Jesus fez a todos os cansados e sobrecarregados: eu vos aliviarei. Em Mateus 11, 28, 30. O próprio Jesus nos convida a trocar o fardo. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Essa não é uma sugestão, não é uma instrução teológica,
É um convite pessoal do Salvador. Jesus não está falando com os fortes, com os autossuficientes, com os religiosos cheios de si. Ele está falando com os cansados, com os sobrecarregados, com aqueles que chegaram ao limite. E o que ele oferece? Descanso, alívio, paz, recomeço. Antes de dormir hoje, você precisa ouvir isso. Jesus não quer que você carregue tudo sozinho. Ele vê o peso que você leva, o esforço que ninguém reconhece, as batalhas internas que você não verbaliza, o cansaço que não aparece nas redes sociais, nem nos sorrisos forçados. Ele vê, ele entende, e ele diz: vem a mim. Não é vinde à religião, nem vinde à perfeição, nem vinde quando estiver tudo resolvido. É simplesmente vem agora do jeito que você está, com o fardo que estiver, com a alma como estiver. E o que ele faz? Ele troca o fardo, ele nos dá o jugo dele, e é leve, porque não é opressor, porque é compartilhado com ele, porque agora não caminhamos mais sozinhos. Jesus também diz: aprendei de mim. Isso quer dizer que o descanso não vem apenas por orar, vem por aprender a viver com ele, vem por caminhar ao lado dele, por confiar, por descansar mesmo quando não entendemos tudo. Essa promessa é especialmente poderosa quando chega à noite, porque é na noite que os pensamentos se agitam, que os fantasmas do passado aparecem, que a preocupação com o amanhã sussurra. É à noite que o fardo parece mais pesado, mas também é à noite que essa promessa pode ser vivida. Você pode se ajoelhar ou deitar mesmo e dizer: Jesus, aqui está meu fardo. Eu não quero carregar sozinho mais. Eu aceito o teu convite. Me dá o teu descanso. Me ensina a andar contigo. E ele virá. Ele vai aliviar. Ele vai abraçar. Ele vai transformar seu travesseiro em altar e sua noite em cura. Descanso não é só dormir, é descansar por dentro. É saber que mesmo que tudo pareça incerto, você está nos braços de um Salvador que não dorme. Se essa palavra falou ao seu coração, comente com fé e rendição: Jesus, eu aceito o teu descanso. Esse comentário é mais do que um pedido. É uma resposta ao convite do céu. É o início de uma nova forma de viver, mais leve, mais conectada, mais confiante. E ao curtir este vídeo, você está ajudando a carregar o fardo de outros que também precisam dessa promessa hoje. A carta às igrejas em Apocalipse. Você já foi dormir se perguntando o que Jesus vê quando olha para você? Já se perguntou em silêncio como está a sua fé aos olhos dele, não aos olhos dos outros nem conforme seus próprios sentimentos, mas como Jesus, o justo e fiel, enxerga sua vida espiritual hoje? Se essa pergunta já te incomodou, saiba que ela também foi feita com muito amor e verdade às 7 igrejas da Ásia, nas poderosas cartas de Apocalipse capítulos 2 e 3, escritas diretamente por Jesus para o seu povo. Essas cartas não foram dirigidas ao mundo lá fora, foram dirigidas à igreja, a crentes, a pessoas que, como você, já conheciam o Evangelho, mas precisavam ouvir o que o Espírito estava dizendo. Jesus começa cada carta com algo impactante: conheço as tuas obras. Você consegue sentir o peso e o cuidado dessas palavras. Jesus vê tudo. Ele conhece, ele sabe. Ele não é um espectador distante. Ele está com os olhos atentos, sondando não apenas nossas ações visíveis, mas as intenções do coração. Para uns ele elogia a perseverança. Para outros repreende o abandono do primeiro amor. Para alguns exalta a fidelidade em meio à perseguição. Para outros alerta contra a mornidão espiritual. Mas em todas elas ele fala com a autoridade de quem ama profundamente. Aos que estavam firmes ele dizia: sei que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. Apocalipse 3, 8. E aos que estavam perdendo a direção ele clamava: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2, 5. Essas palavras não eram condenatórias, eram convites ao recomeço, e são para você também. Antes de dormir hoje, pare por um instante e ore como quem deseja ouvir a carta de Jesus escrita ao seu próprio coração.
Se ele te escrevesse uma mensagem esta noite, o que diria? Você tem guardado a fé mesmo com pouca força, tem resistido ao pecado silencioso, tem buscado o primeiro amor, ou talvez tenha deixado a rotina te esfriar. Aos mornos, Jesus disse algo impactante: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3:15, 16. É duro, mas é verdadeiro. Jesus prefere alguém frio, mas sincero, do que alguém morno, que diz que crê, mas vive sem fervor, sem entrega, sem paixão. Mas logo depois, ele estende a mão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Apocalipse 3:20. Essa é a essência do Evangelho. Jesus não desiste de você. Ele te observa, ele te conhece, e ele está à porta ainda hoje, ainda nesta noite. Você pode ouvir sua voz agora, não com os ouvidos, mas com o coração. Ele bate, ele espera, e se você abrir, ele entra, ele ceia contigo, ele restaurará tudo. Ore assim hoje. Jesus, se tens algo a dizer à minha alma hoje, fala. Eu quero ouvir. Escreve tua carta ao meu coração. Corrige-me, anima-me, guia-me. Eu sou teu. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque a noite pode ser escura, mas quem ouve o que o Espírito diz à igreja, nunca mais caminha no escuro. Se essa palavra falou profundamente com você, comente agora com humildade e disposição. Jesus fala comigo como falaste às igrejas. Esse comentário é mais que uma frase. É uma oração por discernimento, um pedido por revelação pessoal. E ao curtir este vídeo, você ajuda outros a entenderem que Jesus ainda escreve cartas, não em papel, mas no coração de quem quer ouvir. O bom pastor que vela pelas ovelhas. Você já foi dormir com medo do que poderia acontecer durante a noite? Já sentiu aquele temor silencioso de não estar completamente seguro, mesmo entre quatro paredes? Ou quem sabe não é o medo do lado de fora que te assusta, mas os lobos internos, ansiedade, pensamentos confusos, traumas do passado, dúvidas sobre o amanhã. Se você já viveu isso, ou vive isso hoje, você precisa se lembrar da promessa viva e eterna de Jesus. Ele é o bom pastor, e ele vela pelas suas ovelhas. Jesus disse em João 10:11, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse não é um título simbólico, é uma identidade divina. Jesus não é apenas alguém que te observa de longe. Ele é o pastor que permanece por perto, que cuida, que vigia, que se antecipa ao perigo, que nunca dorme em serviço. O salmo mais conhecido do mundo começa com essa verdade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Mas é no versículo 4 que essa promessa se torna ainda mais profunda para as noites escuras. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você entende o que isso significa? Mesmo quando o vale é escuro, mesmo quando a sombra da morte ronda, mesmo quando o medo bate, ele está lá. Ele não abandona. O pastor cuida quando as ovelhas dormem. Ele é quem fica de vigília, olhando para o horizonte, escutando os sons da noite, pronto para intervir. Jesus é esse pastor, e se você é dele, você nunca está sozinho. Antes de dormir hoje, se você sente que está fraco, vulnerável, cercado por temores, clame pelo pastor. Ele conhece sua voz, ele sabe seu nome, e ele luta contra os lobos que você nem vê. Em João 10:14, Jesus afirma: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Ele conhece a tua dor, a tua história, os teus limites. Ele sabe como o seu dia foi, o que ninguém viu, os pensamentos que você teve vergonha de compartilhar. E ainda assim, ele te chama de minha ovelha e vela por ti, como quem guarda um tesouro. Sabe aquelas noites em que você adormeceu chorando, mas acordou em paz?
Aqueles dias em que, mesmo sem saber como algo ruim foi impedido de te atingir, foi ele o bom pastor. Porque quando o inimigo vem para roubar, matar e destruir, Jesus diz: Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João 10:10. A ovelha não precisa saber o caminho, ela só precisa confiar no pastor. E confiar é o que te convido a fazer agora. Ore assim antes de dormir: Jesus, meu bom pastor, vela por mim esta noite. Eu sou tua ovelha. Conduze-me, protege-me, guarda meu sono. Mesmo quando eu não vejo, sei que estás cuidando de mim. E então descanse, porque o pastor está em pé, enquanto a ovelha dorme. Se essa palavra aqueceu seu coração nesta noite, comente agora com fé e segurança: Jesus, eu sou tua ovelha, vela por mim esta noite. Esse comentário é uma declaração de confiança, um ato de rendição ao cuidado do pastor. E ao curtir este vídeo, você espalha essa certeza poderosa para outras ovelhas cansadas, que só precisam lembrar que há alguém guardando o rebanho durante a noite. O sono do justo. Você já desejou simplesmente deitar e dormir em paz, sem sobressaltos, sem angústia, sem aquela sensação de guerra dentro da mente? Já quis experimentar um descanso tão profundo, que não fosse apenas físico, mas espiritual, emocional completo? Existe um tipo de sono que não vem apenas de um colchão confortável ou de um corpo cansado. Existe um sono que é promessa divina, o sono do justo. Provérbios 3:24 declara com autoridade espiritual: Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Essa é a herança dos filhos de Deus. Não um sono agitado, não um repouso interrompido por pesadelos, medos ou pensamentos torturantes, mas um sono suave, restaurador, santo, o sono de quem está em paz com Deus, e por isso pode repousar verdadeiramente. Mas quem é o justo? A Bíblia responde que o justo vive pela fé. Habacuque 2:4. Não é aquele que nunca erra, mas aquele que mesmo falho confia, se arrepende, busca, caminha com Deus. A justiça que nos cobre não é a nossa, é a de Jesus. E quando estamos em Cristo, somos feitos justos aos olhos do Pai. Por isso o sono do justo não é mérito, é graça, é um presente, é uma blindagem espiritual. É como se ao fechar os olhos o céu estendesse um manto sobre o seu espírito dizendo: Pode dormir, eu estou velando, eu estou ao redor, nada vai te tocar. Salmo 121:4 nos lembra: Eis que não dormita o guarda de Israel. Enquanto você dorme, Deus está acordado. Enquanto você descansa, Ele vigia. Enquanto sua mente desacelera, o céu continua atento a cada movimento ao seu redor. Esse tipo de descanso é resultado de um coração em paz com o céu. Quando você ora antes de dormir, quando entrega os fardos, quando libera perdão, quando confessa seus pecados, quando se derrama, você dorme como justo, e o justo pode dormir sem medo. Salmo 4:8 afirma: Em paz me deito, e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa é a paz que o mundo não entende: dormir no meio da tempestade como Jesus no barco, repousar mesmo quando há guerra ao redor, descansar mesmo com o futuro incerto, porque o justo não confia nas circunstâncias, confia no pastor. Talvez você tenha tido noites terríveis, insônias, crises de ansiedade, ataques espirituais. Mas hoje Jesus quer te entregar o sono dos justos. Ele quer restaurar não só seu corpo, mas sua alma. Ele quer te provar que há um lugar de descanso reservado para aqueles que descansam nele. Ore assim antes de fechar os olhos: Jesus, tu és minha paz. Guarda meu sono esta noite, que seja o sono dos justos. Que eu repouse com o coração limpo, entregue e confiante. Eu descanso porque tu velas por mim. E então apenas respire e durma como quem sabe que o céu está em vigília e o coração está em paz. Se essa palavra trouxe paz ao seu espírito, comente agora com fé e gratidão: Hoje eu vou dormir em paz, como justo em Cristo. Esse comentário é um selo profético, um testemunho da sua confiança.
E ao curtir este vídeo, você está ajudando a espalhar o descanso do céu para outras almas cansadas que estão em busca dessa mesma paz. A oração final de Jesus por seus discípulos. João 17. Você já imaginou que Jesus oraria por você se estivesse agora mesmo ao seu lado? Que palavras ele usaria? O que ele pediria ao Pai a seu respeito? Essa cena que parece distante ou imaginária aconteceu de verdade e está registrada em João 17, uma oração profunda, íntima e emocionante que Jesus fez por seus discípulos e por todos os que um dia creriam nele. Sim, ele orou por você. Na noite antes de ser preso, traído e crucificado, Jesus não pensou em si mesmo. Ele levantou os olhos ao céu e intercedeu por aqueles que amava. E essa oração final se tornou uma das maiores demonstrações de amor da Bíblia, um testamento espiritual deixado pelo próprio Filho de Deus. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que também o teu Filho te glorifique a ti. João 17:1. Jesus sabia o que estava por vir, mas ainda assim o foco de sua oração era a missão, a glória de Deus e a vida daqueles que o seguiam. Ele pede proteção, unidade, santidade, verdade e presença para seus discípulos. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome. Agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. João 17:13. Sim, Jesus quer que você tenha alegria mesmo com lutas, mesmo com perdas. Uma alegria que vem da certeza da salvação e da presença constante do Espírito. E ele continua: não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Versículo 15. Essa parte é poderosa. Jesus não ora para que você fuja dos problemas, nem para que viva isolado das realidades duras da vida. Ele ora para que você seja protegido dentro do mundo, guardado do mal, firmado na verdade. Isso significa que mesmo em meio às tempestades, Jesus já orou para que você não fosse destruído. Mas a parte mais comovente da oração está a seguir. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Versículo 20. Aqui Jesus está falando de você. Milênios antes da sua existência, Jesus já pensava em sua fé, já intercedia por sua jornada. Ele viu você e orou por você. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Versículo 24. Essa oração é o clímax do amor divino. Jesus não apenas salva você do inferno, ele quer você com ele para sempre. Ele deseja sua presença na eternidade. Ele não só perdoa, mas convida para um relacionamento eterno. Essa oração de João 17 é como uma carta escrita por Jesus no céu, endereçada ao seu coração cansado. Uma carta que diz: eu te conheço, eu te guardei, eu roguei por você e quero você comigo. Antes de dormir hoje, leia esse capítulo, medite nessas palavras e ore assim: Jesus, obrigado por orar por mim, por me guardar, por me amar antes mesmo de eu existir. Eu recebo essa oração. Eu confio no teu amor, e eu te desejo como tu me desejas, porque essa oração final não foi o fim, foi o início de uma nova história a sua. Se essa palavra tocou o mais profundo do seu espírito, comente agora com fé e reverência: Jesus, obrigado por ter orado por mim. Esse comentário é uma resposta de amor, é um selo espiritual, e ao curtir este vídeo, você está ajudando outros a descobrirem que foram lembrados por Jesus em sua oração mais preciosa, encerramento e chamada à ação. Se você chegou até aqui, saiba, você é um escolhido, porque poucos permanecem até o fim de um vídeo como este. Poucos têm sede suficiente, fome espiritual, o bastante coragem verdadeira para caminhar até o último passo de uma jornada como essa. Você não é qualquer pessoa. Você é alguém que, mesmo com lutas, mesmo com dores, escolheu ouvir o que o céu tinha para dizer. E o que foi dito aqui não foi apenas um conteúdo,
Foi uma convocação divina. Durante esses blocos, você foi convidado a entrar em lugares profundos da fé. Visitamos juntos os desertos de Davi, as lágrimas de Ezequias, a prisão de Pedro, o silêncio de Ana, o Getsêmane de Jesus. Você não apenas ouviu histórias, você se viu nelas, porque a palavra viva te confrontou, te consolou, te ensinou, te restaurou. Você aprendeu que o coração pode orar mesmo em silêncio. O arrependimento verdadeiro sempre encontra perdão. A presença de Jesus transforma qualquer noite escura em amanhecer de paz. O Espírito Santo intercede por você com gemidos que só o céu entende, e que há um sono reservado para os justos, um descanso que começa não no corpo, mas na alma. Agora, ao encerrar esta jornada, quero te convidar a fazer algo que poucos farão. Deixe nos comentários a frase que revelará que você esteve conosco até o fim. Comente: Jesus, eu atravessei a noite contigo. Essa frase será como uma marca espiritual, um selo entre você e o céu. Eu vou ler cada um desses nomes e saberei que ali estão os perseverantes, os sedentos, os que não desistiram no meio do caminho. E eu te peço, não guarde essa mensagem apenas para você. Sabe por quê? Porque existem pessoas agora mesmo deitando em silêncio, em desespero, em angústia, achando que não há saída. Pessoas que precisam ouvir exatamente o que você ouviu aqui. Mas o YouTube não vai entregar este conteúdo para elas, a menos que você se torne um canal de bênçãos. Compartilhe este vídeo, envie para um amigo, poste nos grupos. Faça isso como quem está levando água ao sedento, luz, ao perdido consolo, ao abatido. Você pode ser a ponte entre uma alma aflita e uma palavra de salvação. E se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora, não por mim, mas por você, porque cada vídeo aqui é uma vela acesa no meio da escuridão, é alimento espiritual para a sua caminhada. E você precisa estar onde a presença de Deus tem liberdade para falar com você. Não seja daqueles que assistem, se emocionam e depois esquecem. Seja daqueles que permanecem, que voltam, que seguem crescendo, que fazem parte desta comunidade de fé, de restauração e de intimidade com Cristo. E se você já é inscrito, eu quero te agradecer. Você não é apenas um número. Você é uma ovelha deste rebanho virtual. E Jesus está cuidando de você. Continue aqui. Continue buscando, porque ainda há muito para ser revelado. Agora, antes de sair deste vídeo, eu quero te pedir algo especial. Não feche agora. Não pause e fique em silêncio por mais alguns minutos. Não diga nada. Apenas feche os olhos se possível. Respire fundo e agradeça. Louve. Fale com Jesus no íntimo do seu coração. Não apresse o final, porque é no silêncio reverente que o Espírito fala, e Ele quer te visitar aí mesmo onde você está. Talvez este seja o momento em que Ele vai selar tudo o que foi dito. Talvez seja agora que você sentirá a paz prometida. Talvez o que você mais precisava estava em nenhuma das palavras. Quero expressar minha profunda gratidão a você que está aqui acompanhando esta mensagem e permitindo que Deus fale ao seu coração. Não é por acaso que você chegou até este vídeo. É um presente divino, um momento preparado para transformar sua vida. Se essa palavra tocou sua alma, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu apoio faz com que essa mensagem de fé e esperança alcance ainda mais vidas que precisam de um toque do Espírito Santo. Vamos juntos espalhar essa luz. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada espiritual.